boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos às manchetes. Orçamento Geral 2017, Governo retira proposta de aumento do IVA em 0,5%. Cabo Verde é contemplado pela FAO com pacote de 1,5 milhões de dólares para setores de alimentação e agricultura. Rio remodela hotéis no Sal e constrói nova unidade na Boa Vista. Mais de 80 mortos em ataque suicida bombista no Iraque. E promessa da isenção de vistos marcou cimeira União Europeia-Ucrânia. Vamos assim ao desenvolvimento destas e de outras notícias desta quinta-feira. Renovamos os cumprimentos da boa noite. Este bloco de notícias pode ser consultado na nossa página oficial em www.tiver.cv. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva anunciou que o governo decidiu retirar a sua proposta inicial de agravar o IVA em 0,5% no quadro do orçamento do Estado para 2017. A decisão do executivo é recolher fundos para fazer face aos problemas criados pelas chuvas em Santo Antão. Com o envolvimento da União Europeia, que vai financiar a recuperação dos estragos, os cabo-verdianos já não irão pagar mais IVA. A boa nova foi dada pelo próprio primeiro-ministro no encerramento do debate sobre o Orçamento Geral do Estado para 2017. Ulisses Correia Silva garantiu que o governo conseguiu mobilizar a União Europeia, que já assegurou um pacote de cerca de 770 mil contos para ajudar na recuperação dos estragos em Santo Antão, ilha que foi muito afetada pelas chuvas deste ano, com o agravamento do imposto sobre o valor acrescentado em 0,5%, tal como fez o anterior governo do PAICV para a situação de Xandas Caldeiras na Ilha de Fogo. O governo pretendia arrecadar cerca de 400 mil contos. A intenção foi contestada pelo setor empresarial e pela oposição, mas agora caiu por terra. Os pequenos estados insulares africanos vão beneficiar da solidariedade dos seus vizinhos africanos para desenvolverem e promoverem a adoção de práticas eficientes e da agricultura inteligente para o clima. Recursos do anunciado fundo revertem-se também para Cabo Verde. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura vai apoiar os pequenos estados insulares na construção de resiliência climática nos setores agrícolas, por meio de várias vias de desenvolvimento. Cabo Verde insere-se no grupo de contemplados e o acordo foi assinado à margem da 22ª Conferência das Partes da Convenção Quadro nas Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em que Cabo Verde esteve representado pelo ministro Gilberto Silva. Da parte da Seychelles, rubricou o documento o ministro do Ambiente, Energia e Mudança Climática e pela FAO assinou a diretora-geral adjunta e coordenadora dos recursos naturais. O ministro Gilberto Silva diz que o fundo é um exemplo de generosidade dos países irmãos africanos. Este projeto, que tem a duração de 3 anos, tem um orçamento de 1,5 milhões de dólares e baseia-se nos aspectos comuns para fortalecer as abordagens colaborativas infrarregionais, reconhecendo as particularidades de cada país. O grupo hoteleiro espanhol Rio vai construir um novo hotel de luxo na Ilha da Boa Vista, um investimento de 80 milhões de euros, numa altura em que passam 11 anos da sua implementação no país. Segundo o responsável que falava aos jornalistas no final de uma visita aos hotéis que o grupo tem em Santa Maria, na Ilha do Sal, os hotéis foram remodelados para oferecer um produto de maior qualidade. O anúncio do investimento surge numa altura em que o grupo está a remodelar e a ampliar os investimentos hoteleiros que tem no Sal e na Boa Vista, numa aposta para responder à crescente procura de qualidade por parte dos turistas que visitam o país. Conforme anunciou o responsável a um jornal, em abril vai iniciar a construção de um novo hotel na Boa Vista, que será também um tudo, incluído 24 horas, do segmento luxo, num investimento de 80 milhões de euros. Também na Boa Vista, o grupo está a remodelar um dos 2 atuais hotéis, num investimento de 8 milhões de
de euros. Em perspectiva, tem também a construção de uma quarta unidade hoteleira, embora ainda sem data prevista, que será exclusiva para adultos. Na remodelação dos 2 hotéis no Sal, que reabriram no início deste mês, após mais de 4 meses de obra, o grupo investiu 37 milhões de euros, disponibilizando agora 1.072 quartos entre o Rui Palace Cabo Verde, segmento de luxo, e o Clube Hotel Rio Funaná, destinado a famílias. Fortalecer os recursos humanos do setor privado é uma das maiores medidas para uma maior produtividade em termos de custo e benefícios, sobretudo para Cabo Verde. Esta foi a ideia deixada pela organização do seminário realizado durante 3 dias na capital do país. Para melhorar a satisfação dos consumidores e dos investidores, os recursos humanos têm de estar à altura. Palavras de Guevara Cruz, diretor nacional da Administração Pública. O seminário, que hoje chegou ao fim, debateu o desenvolvimento do setor privado, que contou com a participação de alguns países da nossa sub-região, e durante o evento foi apresentado vários desafios que carecem de urgência e articulação entre os vários atores. Como pode ver, a multidisciplinaridade da audiência, né? As realidades são um pouco diferenciadas. Cabo Verde, neste momento, como sabem, está a decorrer um fórum sobre a economia digital, onde Cabo Verde já deu avanços importantes nesta área, e será seguramente formar um setor privado ou apoiar na formação de um setor privado que ataque, que enfrente com maior abertura essa parte da economia digital, que é um desafio muito grande, mas também temos o setor do turismo, temos o setor de serviços, de uma forma geral, que também seguramente terá um contributo muito importante na nossa economia. Bons passos já foram projetados, mas o setor precisa de maior sustentabilidade financeira. Esta é a opinião do especialista Paulino Dias, para quem a banca terá de apoiar o setor privado. Aqui este projeto enquadra-se num aspecto que consideramos bastante importante para o desenvolvimento do setor privado em qualquer país, mas aqui em Cabo Verde se coloca ainda com alguma cuidado, que é preparar a administração pública, capacitar a administração pública e formar as pessoas que trabalham na administração pública para poder assegurar um diálogo mais eficiente com o setor privado. O acesso ao crédito é uma das grandes dificuldades que o setor privado encontra aqui, particularmente aqui em Cabo Verde. É classificado como o segundo maior constrangimento ao ambiente de negócio em Cabo Verde. É necessário efetivamente um trabalho conjunto e profundo envolvendo os diversos atores com impacto nesta matéria de acesso a capital, nomeadamente o governo, nomeadamente os bancos comerciais. Para quem a banca terá de apoiar o setor privado. Posteriormente, pretende-se criar programas específicos para este setor. Há que criar mecanismos para o desenvolvimento do setor privado. Desafio lançado para esta legislatura, defende por seu turno o diretor nacional da Administração Pública. Vários passageiros estão a reivindicar que seja definido mais uma paragem na linha 10 que liga Calabaceira a Palmarejo, na cidade da Praia. Segundo dizem, existe apenas uma paragem para autocarros no platô e isto está a dificultar os passageiros. A insuficiência de paragens de autocarro no platô Cidade da Praia tem criado constrangimentos aos utentes de transportes públicos. A linha 10, que liga Calabaceira, Platô e Palmarejo, tem uma única paragem no platô e esta situação está a desagradar os utentes que contaram para a nossa reportagem a situação. Claro, ela fica longe. Em vez de ar ali na Dona Celina, ali na onde que era calor. Espanha vai pôr lá arriba fica longe. Se o vem com carga, eu paga 50 escuros para o trazer ele ali. Ou então põe com o menino lá de casa para tirar o carrega. Põe com ele, principalmente mim que está carrega. Você também se faz um paragem sim. Para morrer, você fica longe, se alguém bem mercado, pode ir lá. Caixa econômica está a ficar longe. Entretanto, quem conhece outras paragens do mundo diz que esta situação não é assim tão grave. Tá, acho que é muito necessário. Tem muitas outras coisas muito mais necessárias que de não preocupar com o que é lá. Para poder dar exemplo no estrangeiro, botando muito é muito
tinha um metro que botava ainda que para apanha pode chegar naquela paragem de tram. Por isso não está chama de vida e depois ali próprio que tem condições de criar mais um paragem. Mesmo assim, muitos passageiros que usam os transportes públicos pedem às autoridades que resolvam esta situação. A TIVER registrou a opinião da empresa Sul Atlântico, para quem a situação é da alcançada da Câmara Municipal. Não tem algumas linhas que também se definir paragem. Mas a questão é que também ter conosco, bem falando de paragem, mas na realidade responsável para delimitação, criação e delimitação de paragem é que a nós, Sul Atlântico, mas sim é responsabilidade da Câmara Municipal. Esta empresa já contactou a Câmara Municipal da Praia sobre o assunto, mas ainda não teve resposta. Começa amanhã, sexta-feira, a 4ª edição da Feira de Plantas, que se prolonga até o dia 3 de dezembro. A feira decorre em Achada, Santo António, nas proximidades da Assembleia Nacional, e é uma iniciativa da Câmara Municipal da Praia que vai levar àquela exposição plantas ornamentais, fruteiras e medicinais. O evento tem como objetivo proporcionar aos munícipes a opção de dialogar diretamente com os vendedores e produtores de plantas. A feira será um espaço de comércio. Dentro de atribuições da Câmara Municipal da Praia, no domínio de áreas verdes, onde que as iniciativas promovem produção e comercialização de plantas. Então, também no tem estado, tem uma grande procura sobretudo para plantas ornamentais. Naquele sentido ali, surge aquela iniciativa de realização de feira de plantas ornamentais, que já está também na 4ª edição. Disponibilizar plantas ornamentais, frutíferas e medicinais é um dos objetivos desta feira. O objetivo dessa feira de plantas ornamentais ali é, sobretudo, disponibilização no mercado de uma grande variedade de plantas, desde ornamentais, fruteiras, medicinais, para munícipes praenses e não só, e também disponibilização, ou se não pode falar, apresentação de alguns equipamentos e acessórios de jardinagem. Estimular o cultivo e produção de árvores para o embelezamento dos espaços é um outro propósito da iniciativa. Para além disso, a feira tem outros objetivos, onde que os outros estimula cultivo e produção de planta para embelezamento de espaço. Também, onde que os outros objetivos promove e incentiva produção a nível local. Também ali a feira serve como um espaço de intercâmbio entre produtores e próprios produtores e munícipes que também para a feira e procura certos tipos de variedade de planta. A feira terá 25 produtores de árvores e artesãos oleiros e tem um orçamento em torno de 1 milhão de conto. Na reportagem de hoje, a TIVER apresenta-lhe a Rua de Arte que ganhou corpo em Terra Branca, da cidade da Praia. É uma iniciativa do artista plástico Tutu Souza, que juntamente com outros colegas artistas resolveram mudar a face das casas de uma rua na sua comunidade. O projeto Rua de Arte mostra o exterior das casas desta rua em Terra Branca, que ganharam pinturas de figuras importantes da cultura cabo-verdiana. Esta é a Rua de Arte, na cidade da Praia, mais concretamente na zona de Terra Branca. Uma rua em que a parte exterior das casas recebem uma pintura diferente, a criatividade dos artistas cabo-verdianos e não só. Tutu Souza é o responsável pelo projeto, que, segundo o mesmo, a ideia era fazer somente na sua casa, mas verificou que a parte exterior da sua residência começou a chamar a atenção dos que passavam nessa rua. Nesse sentido, propôs aos vizinhos que decorassem também as suas habitações, de modo a transformarem a rua num museu de arte. Moradores foi espetacular. Logo que lança ideia, tudo abraça logo a primeira, sem nenhum receio de nada. Simplesmente eles adoram a ideia, eles falam, avança, parede nisso. E o resultado é que não tem hoje. Tudo moradores contentes, rua alegre, todo mundo inteiro interessado na construir rua. Portanto, acho que só nós temos a ganhar. Aquele projeto ali é bom,
Então pensa-me maneira de, pouco na bairros, no bateria educa próprio nossos filhos, nossos meninos, nossos jovens, nesse momento que nós estamos atravessando uma fase difícil de delinquência. Por isso que não envolve a volta de tudo com seus amigos, não dá por bem. Nós todos moradores ali, para nos dar um outro visual à nossa rua. Com este projeto, pretendem não só mostrar o trabalho dos artistas plásticos, como também chamar a atenção do público e tornar a rua diferente e mais atrativa. Além disso, é uma forma de despertar aos mais pequenos o interesse pela arte. O objetivo, para além de antes de mais assim, nós falamos sobre o projeto como começa. Eu começo com simples pintura na minha casa. Depois a bata desenvolve com a ideia de promover não só artistas, mas de mostrar através de arte também pode fazer coisas diferentes que educa a sociedade. Então, quando surge a primeira pintura na minha casa, nos lança a ideia de decorar toda a casa, transformar a rua num museu a céu aberto. E o objetivo é precisamente mostrar através de arte, não pode fazer coisas bonitas e também molda a nova sociedade. E durante a execução do projeto, funciona com aulas para meninos também, tem pequenas aulas para meninos, de maneira de despertar meninos interesse para a arte e moram um dia. Se não se violência na casa, violência, meninos se metem no mundo de crime às vezes, se não conseguir ter um menino num boca cabelo e um pôr um pincel, acho que tem novos homens de manhã. Através das pinturas, transmitem mensagens da paz e da cultura cabo-verdiana. Cada desenho representa o estilo e a criatividade de 14 artistas nacionais e internacionais que estão envolvidos nesse projeto. O referido projeto, Conta Souza, é uma troca de experiência com outros artistas. E as coisas funcionam também como uma troca de experiência entre artistas, convivência, e não sei, no mundo artístico às vezes tem conflitos. A nossa também maneira de mostrar artistas unidos vai mais longe. Relativamente à possibilidade de levar este projeto a outras zonas da cidade da Praia, o artista afirma que ainda é cedo para falar sobre este assunto. No entanto, assevera. E para mim também está se cada zona junta, se cada zona vizinhança junta e tenta promover algo que te faz ser zona, ser rua, ter alguma atração, caminho ser só com pintura, pode ser com outras coisas. Então a pessoa começa a pensar assim, não criar algo que te desenvolve na zona. Caminho ser só pintura, é claro que se não puder fazer noutra zona, não está fácil. Da mesma opinião partilha Bela Guiar. Pronto, alguém pode fazer assim, mas não faz. Mas pode dar um outro sentido, outro de cada rua, de cada bairro, bate envolve, não só com artistas, mas também com seus jovens. A recepção do público a esta iniciativa é positiva e os moradores já receberam várias visitas de turistas e entre outras figuras públicas cabo-verdianos. Para além disso, quem passa por esta rua não fica indiferente a estas pinturas. Todo alguém que está passando ali, não se sente menos os artistas a ser valorizados para nós rua. É bom que outros bairros também tomem as iniciativas ali. Pouco a pouco, os jovens viram também, está parto, outro está pedindo pincel. Repara, mas desde que não faz ali, ninguém quer estragar no nosso trabalho dos nossos artistas. Mas antes, não está pinta a casa, esta bem está suja. O ano tem estado, tá nota, alguém já vem fazer o clipe ali e também turistas ali, é de tipo aquele caso ali chamativo, tá chama atenção. Nós é crianças também tá pedir pinta, jovens também tá pinta, que lá é bom. Esta iniciativa é mais uma forma encontrada pelos moradores de Terra Branca para combater a violência e a insegurança na cidade. Através da arte, os artistas plásticos procuram transmitir mensagens positivas e destacar personalidades da cultura cabo-verdiana e internacional. Há opiniões fortes para conferir neste jornal. O convidado de hoje é o Frei Gilson Fred. Vamos acompanhar. Opiniões fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores, paz e bem. Sejam bem-vindos. Antes de tudo e em primeiro lugar, queria pedir desculpas. Sinto-me na obrigação de pedir desculpas a todos os telespectadores, porque na edição anterior, na minha estreia
enquanto comentador neste espaço, Opiniões Fortes, a minha reflexão foi cortada ao meio, portanto só ouviram a segunda parte e sem a primeira parte ficaria difícil perceber o contexto em que eu falava. Contudo, o vídeo completo com a primeira e a segunda parte pode-se encontrar no site da Tiver, tiver.cv, ou também no perfil da televisão independente Tiver no YouTube. O telespectador que estiver interessado em rever aqueles comentários pode então aceder a essas plataformas digitais e recuperar o vídeo. Peço ou pedimos desculpas pelo incômodo. Ora, se notarmos bem, podemos constatar que nós vivemos numa sociedade que divide as coisas entre preto e branco. Analisa as situações entre preto e branco, entre bons e maus, entre justos e injustos. Ora, esta divisão assim estanque, esta divisão assim absoluta, que não deixa nenhum intermédio, torna as coisas muito difíceis. Para nós, torna a compreensão do mundo, a compreensão das realidades, a compreensão do outro, torna muito difícil. Como entender o outro? Como entender uma realidade? Como entender a própria vida, digamos assim, se é preto ou é branco? O Papa Francisco tem chamado a atenção sobre isto. Aliás, ele foi contestado abertamente por quatro cardeais sobre Amoris Laetitia, que é um documento importante que ele escreveu. Aos quatro cardeais, o Papa diz: não se pode ler aquelas coisas que eu tratei neste famoso documento, Amoris Laetitia, vendo preto e branco, não descortinando nuances, detalhes, não descortinando aspectos que podem tornar-se fundamentais. Papa Francisco tem, mais uma vez, absoluta razão. A vida não se pode analisar assim. As coisas apresentam detalhes, apresentam nuances, apresentam aspectos que não estão nem no preto nem no branco. E às vezes interessa-nos exatamente esses aspectos, nuances e detalhes, para entendermos um conjunto de coisas que nos escapavam completamente estando o mundo em preto e branco. Ora, foi assim, tem sido assim, que os nossos parlamentares analisam o orçamento do Estado. De um lado é tudo branco, tudo claro, tudo evidente. De um lado, o orçamento do Estado foi muito além daquilo que se podia se esperar. Parece que a partir de janeiro este país vai se tornar num outro país. É tudo branco. Do outro lado, é tudo preto. Parece que o do ano passado, seguramente do próximo ano, é o orçamento de fim de linha. Não temos esperança, não temos solução. Nós, que queríamos saber detalhes, nuances, aspectos, para responder se a minha vida económica vai melhorar ou não, se vou pagar mais ou menos imposto, onde e como, se aquilo que eu ganho chega para o fim do mês, ficamos sem saber. Antes do debate, ficou igual ao depois do debate. Para muitos, e para mim, pior, porque mais confuso. Ora, temos que aprender a ser objetivos, a sublinhar detalhes, nuances, sobretudo quem se arroga representar-nos, defender-nos e orientar-nos. Para fazer isto é preciso, então, ser mais objetivos. Não sermos radicais, sermos políticos, mas não tão partídicos. Porque há quem esteja interessado em entender bem como é que um orçamento do Estado pode influenciar as suas pequenas e grandes decisões, a sua vida,
a vida de um país. Certamente, os nossos políticos, representantes dos seus partidos e também dos seus interesses, me rebaterão e legitimamente apresentando os seus argumentos, dizendo que era necessário sublinhar aquele aspecto e não aquele outro, mas sinceramente estou certo de que muitos pensarão como penso eu. É preciso que a Casa Parlamentar se torne rapidamente, urgentemente, num espaço de debate sereno, claro, evidente, para nós podermos perceber claramente qual é a situação e qual seria a alternativa. Nós precisamos entender as duas coisas, a situação, onde é que nos encontramos objetivamente, não apaixonadamente, e entender qual é a alternativa. Isto é, e se isto não está bem assim, como é que estaria bem? Qual seria a solução, a alternativa? E podermos, a tempo exato, fazer as contas, consciente, objetivas, e dar uma resposta. Se de facto eles, os partidos, peças fundamentais no sistema democrático, querem que o povo, nós, sejamos autónomos, democráticos também, e possamos escolher abertamente. Ora, antes de concluir, volto rapidamente à figura do Papa Francisco para sublinhar apenas mais um aspecto com que ele nos brindou nesta reta final do ano de jubileu de que tinha falado na quinta-feira passada. O Papa Francisco, desta vez, ao concluir o jubileu, deixou-nos um documento importante, que diz a miséria e a mísera. Alguns traduzem, eu gosto desta segunda tradução, que vou dizer, a misericórdia e a miséria. E refere-se à samaritana, que não se recorda, que, ao fim e ao cabo, depois das discussões, encontrou-se com Jesus, o misericordioso, a misericórdia, e ela, a miséria, a mísera, a pobre. E Papa Francisco pede-nos exatamente isto, primeiro de estarmos com o misericordioso, de absorvermos, de aprendermos esta maneira de estar com o misericordioso para sermos também nós misericordiosos. E queria terminar assim, só a misericórdia, apreendida e aprendida de Jesus misericordioso, pode fazer de nós homens e mulheres capazes, não só os partidos que eu sublinhei hoje, nada contra os partidos e contra os políticos, mas que eu sublinhei hoje, para nós nos tornarmos homens e mulheres capazes de uma leitura ampla da vida. Uma leitura em tudo, no arco-íris da vida, não só a preto e branco. A misericórdia ensina-nos efetivamente a ser homens e mulheres abertos, de horizonte largo, capazes de enquadrar aspectos da vida que escapam ao branco e ao preto. Ora, caros telespectadores, com esta reflexão quis contribuir para que exatamente possamos, de um lado, exigir que quem entenda e quem está mandatado para entender mais do que nós, nos explicite as coisas, para que possamos entender melhor o que se passa naquela casa, a que chamam Casa da Democracia, por um lado. Por outro lado, quis dar um contributo, a partir de Papa Francisco, para que possamos ler a vida, ler as pessoas, não só a preto e branco, mas colorido, e recolher, admirar, apreciar as nuances, as coisas pequenas. Agradeço muito a vossa atenção. Corações ao alto. Paz e bem. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. Outras notícias que marcam o dia informativo no continente, propomos agora as manchetes de África, uma cortesia da Voz da América. A Somália, a NATO dá por terminada a Operação Escudo Oceânico após redução significativa de ataques de piratas ao largo do Corno de África.
Camarões, forças de segurança prendem 100 pessoas após dias de protesto sobre a alegada discriminação contra a minoria que fala inglês. Nigéria, a Amnistia Internacional acusa forças de segurança nigerianas de terem, desde agosto de 2015, morto pelo menos 150 manifestantes pró-Biafra e ferido centenas de outros. Tunísia, presidente Beji Said Essebsi participa em cerimónia em memória dos 12 guardas presidenciais mortos em ataque suicida em Tunis há um ano. A Gâmbia, com a eleição presidencial a poucas semanas, políticos procuram tirar vantagem eleitoral em piscinas de crocodilos sagrados em Bacau.